Fala galera, Laerte Viana na área. Se você quiser aproveitar a promoção com as odds altas e imperdíveis para as lutas de Carlos Prates e a disputa de cinturão entre Khamzat Chimaev e Dricus du Plessis, que inclusive o desafiante, o Lobo, é bem favorito, me chama lá no meu Instagram, Laerte Viana Venâncio, como tá aparecendo aqui, o Instagram pessoal, não é o profissional, que eu vou te passar o link exclusivo para você poder participar das odds usando o cupom Laerte Viana. Não fique de fora, corra porque realmente está imperdível, mas apenas se for maior de 18 anos, beleza? Me chama lá no meu Instagram que eu passo o link da promoção para vocês. Recado tá passado, vamos para a resenha. Eu gravei com Alan Finfou, treinador de Khamzat Chimaev, e uma das frases que ele me disse que me chamou bastante atenção é que só o fato do seu pupilo chegar a uma disputa de cinturão no UFC, chegar a esse nível na carreira, já pode ser considerado um milagre. Para você entender melhor todo esse contexto, eu sugiro que assista o bate-papo exclusivo, que tá bem legal e vai ao ar nas próximas horas. Mas de antemão, para quem tá por fora, só uma atualização. Se você não sabe, a infância do Khamzat Chimaev foi uma das mais difíceis e doloridas que um ser humano pode ter. Ele nasceu e cresceu durante o período extremamente violento da Segunda Guerra da Chechênia e conviveu desde pequeno com uma realidade violenta, intensos conflitos, bombardeios, deslocamentos em massa e grande insegurança. A saída para sua família literalmente sobreviver foi buscar refúgio na Suécia, justamente o país onde Chimaev iniciou no mundo das lutas e conheceu o mestre Alan Finfou. O Lobo inclusive já deu entrevistas dizendo que essa situação de refugiado de guerra, ter passado fome, morado em abrigos, todas as dificuldades moldaram a sua personalidade agressiva que ele apresenta dentro do octógono. Como se já não bastasse todo esse caos, ele ainda foi, entre aspas, adotado sem muito poder de escolha pelo ditador Kadyrov, acusado de violações em diversos direitos humanos. Inclusive, essa é uma prática muito comum por lá, usam figuras esportivas como ferramenta de propaganda, mostram-os como símbolo de força, orgulho nacional. O problema é que, naturalmente, existe um ônus terrível para a imagem do atleta ao ser associado como pertencente ou conivente a essa cúpula de um ditador. Ter essa ligação direta é péssima para a imagem, pode trazer sanções e pessoas ligadas ao Kadyrov. Não é mera coincidência que o Chimaev enfrentou sérias dificuldades para conseguir o visto americano nos últimos anos, ao ponto de ter que ir embora da Suécia, onde viveu, e se mudar para Abu Dhabi para conseguir o visto de lá. O que eu já ouvi nos bastidores é que toda essa associação, esse julgamento, as pessoas apontando o dedo sobre essa ligação entre os dois, é terrível para o Chimaev, que isso mexe com a cabeça dele, que ele não consegue lidar psicologicamente muito bem com toda essa pressão. E por que eu tô falando tudo isso? Porque agora, pela primeira vez, frente a frente, Chimaev vai ter alguém que é bem possível e muito capaz de colocar o dedo justamente nessa ferida. Dricus du Plessis tem ficado conhecido não apenas como o lutador mais estranho da história do UFC, mas também como um dos trash talkers mais oportunos, agressivos e eficientes no que se propõe a fazer, causar dor, ferir o rival. Ele tem uma capacidade quase que invejável de atacar justamente a maior vulnerabilidade do adversário. Contra o Sean Strickland, relembrou a infância conturbada do americano que sofreu abusos do pai. Strickland, que sempre adotou o papel de falastrão, se viu do outro lado da moeda ao ponto de chorar em um podcast ao comentar sobre o episódio. A mesma coisa aconteceu com Israel Adesanya, que sempre mostrou um psicológico inabalável, blindado, porém foi às lágrimas de uma coletiva de imprensa perante o mundo inteiro quando Dricus questionou as suas raízes com o continente africano. Eu poderia fazer aqui um dossiê de respostas, provocações, declarações fortes do du Plessis que causaram de alguma maneira abalo psicológico nos rivais, mas essas duas são para mim bastante emblemáticas, principalmente o da Adesanya, porque o cara a esse nível chegar ao ponto de chorar frente ao mundo inteiro é porque estava no extremo, no máximo que poderia esticar a corda das emoções. Eu sinceramente não me lembro de algo parecido, e agora o du Plessis vai poder replicar isso com o Chimaev, e o que não faltam são motivos para pegar na ferida. Mexer com o orgulho checheno, falar da família de refugiados, a ligação com o ditador, o que não faltam são pontos que podem abalar o Lobo. E sabemos que uma luta começa muito antes das portas do octógono se fecharem. Essa guerra psicológica é o primeiro passo. Alguém já larga na frente. Quando você é tomado pelas emoções, automaticamente os riscos de erros aumentam. Muitas vezes o emocional fala mais alto e o racional para seguir uma determinada estratégia é deixado de lado. Isso sem contar que a adrenalina causa fadiga, a energia esvazia rápido, mexe com todo o metabolismo. É por isso que existe aquela famosa frase clichê de que o lutador tá ali para lutar e não brigar, porque são coisas diferentes. A coletiva de imprensa entre eles ainda
ainda vai rolar, mas vou ficar muito, muito surpreso se uma das estratégias do Duplessis não for mexer na vida pessoal, nos gatilhos do Chimaev para de alguma maneira tentar tirá-lo do eixo e fazer com que ele lute movido pela raiva. A grande questão é que existe uma linha tênue, principalmente nesses casos específicos que envolvem questões tão delicadas. Duplessis pode ir de provocador inteligente, que mexe, abala os oponentes, para um cara que cruza uma linha vermelha bastante perigosa. Será que ele vai ter coragem de citar nominalmente o Kadyrov, todos os crimes cometidos por ele, e de alguma maneira arranjar até problemas, sanções diplomáticas? E se ele citar as tragédias da guerra e o quanto isso impactou na família do Lobo? E se ele mexer com a religião islâmica ou com o povo refugiado, de alguma maneira com comentários pejorativos? São tantas questões delicadas que ele pode mexer, abalar o psicológico do Chimaev, só que ao mesmo tempo pode acabar sendo um verdadeiro tiro no pé, um gol contra. Se o público entender que são questões tão delicadas que não vale a pena mexer, que ele passou da linha, que cruzou aquele limite, entre aspas, moral que existe, a sua imagem pode ser queimada, tanto com o público até com o próprio UFC. O ponto é que o Duplessis agora tem várias balas no pente, mas vai ter a coragem de puxar o gatilho? E se tiver, o quanto isso pode abalar, mexer com as emoções do sempre emocionado Khamzat Chimaev? Lembrando, todo mundo fala que um dos pontos fracos do Lobo é justamente essa questão emocional. O que vocês acham? Fiquem de olho na coletiva de imprensa dessa quinta-feira e voltem aqui no vídeo depois pra gente saber se teve alguma coisa desse ponto ou não. Mas por hora, quero saber o que vocês acham dessa questão. É uma armadilha mental que o Dricus Du Plessis pode tentar de alguma maneira fisgar o Chimaev já antes da luta? Isso pode atrapalhar, mexer com o Lobo? O que vocês acham de toda essa questão? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, não esqueçam, por favor, não custa nada de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comenta alguma coisa, compartilha se estiver assistindo pelo celular Hyper, que o YouTube entende e distribui para mais pessoas. A semana tá recheada de entrevistas exclusivas, Caio Borralho, Alan Finfo, Carlos Prates, enfim, outros convidados vão passar por aqui também, muitos conteúdos, eu espero que vocês assistam, acompanhem, interajam por aqui. Fiquem ligados, eu volto a qualquer momento. Tamo junto.